diário alimentar, a gente tem uma tendência a prestar mais atenção, né, no que tá comendo, no que a criança tá comendo, quando a gente sabe que existe alergia alimentar. Mas e quando você não sabe, né? Quando aconteceu lá aquela primeira vez lá atrás que te levou a começar a desconfiar, ou levou o profissional a começar a desconfiar. Então, meu nome é Isabela Jardim, eu sou nutricionista especialista em alergias alimentares, pós-graduada em nutrição clínica, né? Atuo na área de nutrição clínica há muito tempo e eu sou também idealizadora do programa Chega de Alergia, que é um programa online, 100% online, que tem o objetivo de ensinar as mamães a acabar com os sintomas da alergia alimentar em até 60 dias. Tá bom? Então, hoje, claro, o assunto não poderia deixar de ser diferente, alergias alimentares, mas vamos falar sobre as principais dúvidas e responder as principais perguntas que eu recebo tanto por direct quanto comentários dos vídeos no YouTube. Então, vamos lá. Essa primeira pergunta que eu trouxe aqui pra vocês hoje, eu achei ela muito interessante porque é como que eu poderia dizer? É uma preocupação, né, que eu ouço a grande maioria das mamães tendo e me perguntando, né, nos grupos de apoio que fazem parte do próprio programa Chega de Alergia, quanto aqui pra mim, né, o pessoal que manda pergunta e tal, aquela dúvida grande sobre o que dá pro filho quando ele tem alergia alimentar, aquele diagnóstico que às vezes ele é exagerado e fala que a criança tem alergia de um monte de coisa, então é sobre isso que nós vamos falar. Essa pergunta é o seguinte, ó, uma mamãe mandou a seguinte pergunta, eu anotei aqui no papel para eu não esquecer. Meu filho de 1 ano tem alergia à clara do ovo, porém, no exame de sangue dele, né, então ela procurou um médico, o médico pediu o exame de sangue, e no exame de sangue dele deu que ele tem alergia a vários outros alimentos, e agora eu não sei mais o que dá pra ele. E aí ela especificou aqui pra mim o que é que deu nos exames de sangue. Então, no exame de sangue dele, deu que ele tinha alergia a tomate, arroz, banana, soja e leite de vaca. Além da clara de ovo, que era uma alergia que ela já... ela não especificou pra mim se ela já sabia ou se ela já desconfiava da alergia de ovo, mas... da alergia clara do ovo, né? Mas ela deve ter percebido que, principalmente quando a criança dela comia clara de ovo, ela tinha alguns sintomas. E aí ela procurou um médico alergista, né? E esse médico pediu esse exame de sangue, né, que é muito comum dos médicos pediu esse exame de sangue, e nesse exame veio o resultado da clara do ovo, né, comprovou que ele tem alergia à clara do ovo, mas apareceu alergia para esse monte de outras coisas. E aí essa mãe, claro, ficou perdida, eu já até abordei isso com vocês em outras lives também, porque, como eu disse, é uma das perguntas que as mamães mais me fazem, porque de fato, né, gente, se vem um exame que fala que seu filho tem alergia de um monte de coisa... Primeira coisa que vem na cabeça é o que eu vou dar pro meu filho comer, né? Nem arroz não posso, né? O que eu vou fazer? Então, gente, é muito importante vocês entenderem que nem tudo que aparece no exame de sangue significa que a criança reage, né? Então, eu já expliquei pra vocês várias vezes, né? Mas sempre vale a pena a gente retomar. Os tipos de alergia que existem, né? Nós temos basicamente 3 tipos de alergia: as alergias IgE mediada, as não IgE mediada e as alergias mistas. Então, as alergias IgE mediadas são essas alergias que aparecem no exame de sangue, que são aquelas que envolvem a imunoglobulina E como resposta alérgica, né? Então, o que significa isso? Quando o organismo se depara ali com aquela proteína que causa alergia, né? Com aquela proteína que o organismo confunde como um invasor, e então... ele vai atacar essa proteína, né, como se ele fosse um invasor. Ele, quando eu digo ele, eu quero dizer o organismo. E ele manda essa imunoglobulina E, esse IgE. Quando ele manda essa imunoglobulina lá no intestino para brigar com essa proteína que ele tá entendendo que é um invasor, então a gente chama de alergia IgE mediada. É uma alergia que de fato envolve essa imunoglobulina como resposta. Mas a gente tem as alergias não IgE mediadas. O que significa isso? Significa que o corpo, o organismo, o sistema imunológico da criança, ele vai usar de outros meios para defender o organismo, que não é necessariamente com a produção dessa imunoglobulina. Então ele pode envolver células, pode envolver linfócitos, pode envolver outras respostas, né? Ou melhor, outros mecanismos de combate realmente ao invasor. E aí a gente chama então de alergia
alergia não IgE mediada. E esse tipo de alergia, a não IgE mediada, ela não aparece no exame de sangue. Então, às vezes, acontece o contrário do que tá acontecendo com essa mãe aqui, né? Com essa criança. É ao contrário da dúvida que essa mamãe tem. A criança tem alergia, claramente ela tem um sintoma quando ela come um determinado alimento, só que o médico manda fazer um exame de sangue e no exame de sangue não dá nada. Só que assim como pode acontecer isso, pode acontecer também o contrário. Às vezes a criança, em algum momento da vida, teve contato com esses alimentos, seja diretamente, quando a criança já se alimenta com comida, seja através do leite materno. Então ela teve contato com qualquer um desses alimentos que aqui no caso, né, é o tomate, o arroz, o leite de vaca, a soja, alimentos, banana, alimentos que a mãe porventura possa ter comido ou a própria criança e que fizeram o organismo reagir de alguma forma, neste caso produzindo IgE, né? Então seria uma alergia IgE mediada, mas o organismo secretou um pouquinho ali de IgE, resolveu ali o problema e já não teve mais reação a esse alimento. Só que daí isso fica registrado na memória do organismo. Então, quando a criança faz o exame de sangue, pode dar positivo, mas não significa que ela está reagindo ainda, entendeu? Então, a criança ela pode ter tido contato, né? A gente não tem como especificar como ela teve contato, mas ela teve contato com esses alimentos em algum momento, né? Aí você pode pensar assim, nossa, mas, né, no caso dessa mãe, o bebê já tem 1 ano, então ele já come comida, mas e o meu bebezinho, que tem ainda 3 meses de idade, eu fiz um exame de sangue nele e deu que ele tem alergia de um monte de coisa. Pode ser através do leite materno, tá? Então essa criança teve contato com esses alimentos e o organismo acabou produzindo uma resposta, né? Porque entendeu ali naquele momento que podia ser um alérgeno, ou melhor, um invasor que ia causar algum dano pro organismo. Só que depois o próprio organismo mesmo já resolveu, já parou de ver, né? De enxergar aquele alimento como um invasor. E não tem mais reação, entendeu? A criança não tem mais reação, mas ela ainda apresenta o resultado no exame de sangue, né? Então, quando que a gente vai levar os resultados de exame de sangue, como que eu poderia dizer? Como que a gente vai levar isso para o diagnóstico a ponto de tirar o alimento da dieta? Quando der um IgE muito alto, então às vezes, né, é muito comum dessas mães me mostrarem esse exame de sangue e dá que tem IgE a todos esses alimentos, mas a gente vê claramente que é um nível baixo de IgE. Os que dão mais alterados são aqueles que a criança costuma apresentar sintoma. Então, no caso dela, ela não me mandou aqui o exame de sangue da criança. Mas eu tô imaginando, né, pela prática clínica, que o exame deve ter dado muito mais alterado para clara de ovo, talvez para clara de ovo e leite, né? Às vezes a gente descobre um segundo aí, mas garanto que não para todos esses. Não que não existam crianças multialérgicas, existem sim, tá? Existem, pode existir, mas aí daria uma alteração muito grande e não haveria, muito provavelmente não haveria desconfiança da alergia de um alimento, né? Como ela disse aqui pra mim, meu filho tem alergia de clara de ovo, quer dizer, eu já sabia dessa alergia, e de repente o médico pede pra eu fazer um exame e aparece alergia de um monte de coisa, né? Socorro, eu fiquei perdida. Pra mim era só clara de ovo, porque meu filho já comeu arroz, já comeu banana e não teve nada. Então, por isso eu tô imaginando que esse exame de sangue dessa criança especificamente, que essa mãe tá enviando essa dúvida, deu mais alterado clara de ovo. E os outros alimentos podem ter aparecido aí em níveis diferentes, né? Então, apresenta sim um IgE, mas em quantidade pequena por conta disso que eu expliquei pra vocês antes. Isso pode acontecer, isso é comum de acontecer, e os médicos preparados ou quando eles não sabem, né, enfim, que a gente não fecha diagnóstico só com exame de sangue, também já falei isso pra vocês várias vezes. Então, esse médico faz uma leitura só daquele exame de sangue e fala, não, vamos tirar tudo isso que apareceu no exame de sangue. E aí, o que acontece? A criança acaba correndo até um risco, né, de desnutrição, porque você começa a tirar tudo, quer dizer, essa criança não pode comer ovo, não pode comer arroz, não pode comer banana, não pode comer tomate, não pode comer um monte de coisa. Ou a criança ou a mãe, né, quando a mãe tá
tá amamentando, você começa a tirar um monte de coisa da dieta dessa mãe. Olha, eu já perdi o número de quantas mamães eu já ajudei que estavam com esse problema de me procurar, porque tava amamentando a criança, procurou um médico, o médico falou que tinha alergia de um monte de coisa, tirou um monte de coisa da dieta dessa mãe, e essa mãe me procura falando assim: Isa, eu não quero parar de amamentar, mas eu não tenho condições mais de continuar, porque eu tô emagrecendo muito, eu tô ficando muito doente, né? Porque, claro, justo naquele momento em que a gente precisa ingerir mais calorias, mais nutrientes, mais proteína, mais gordura e etc, por conta de estar produzindo leite, o médico vai lá e, além de não suplementar, tira tudo, né, ou pelo menos uma boa parte daquilo que fazia parte da dieta dessa mãe e não orienta, né, sobre como ela deve conduzir a dieta, não fala o que ela pode colocar no lugar, né, não oferece nenhum tipo de suplementação, até porque o médico não é nutricionista. E aí vira aquela confusão e, claro, né, gente, a mãe, coitada, quer continuar, mas não há quem aguente, né? Quem já amamentou aí, quem já é mamãe já amamentou, ou que está amamentando agora, já sabe que o quão é complicado, né? A gente, de fato, gasta muita energia produzindo leite. Então, a gente precisa de mais do que normalmente a gente precisaria, e justo naquela hora me vem o médico e manda cortar tudo. Então, como eu estava dizendo para vocês, assim, através de uma pergunta onde eu não tenho mais detalhes sobre esse paciente, claro que eu não consigo fechar um diagnóstico ou afirmar 100% de certeza e muito menos dar uma orientação dietética para essa mãe. Mas o que eu posso dizer com certeza é que esta mãe está sendo mal orientada, ela precisa de uma investigação um pouco mais minuciosa para saber se essa criança de fato tem alergia a todos esses alimentos, tá? Aí então precisa fazer outros tipos de investigação, né? Então a gente vai usar a investigação clínica, né? Esse médico precisa conversar melhor com essa mãe, entender melhor a história clínica desse paciente. A gente pode fazer TPO, a gente pode fazer várias outras investigações. Até porque, eu também acho que comentei isso na outra live, a gente quando tem uma alergia que é IgE mediada, além dela aparecer no exame de sangue, ela está bem alterada no exame de sangue, a gente tem como sintomas clínicos, que são aqueles sintomas clássicos, né, mais clássicos, né, porque na verdade a gente não tem um padrão muito certinho, né, de sintomas de alergia alimentar, mas aqueles sintomas mais clássicos que são problemas gastrointestinais, né, refluxo, vômito, diarreia, distensão abdominal, muita cólica, que vem acompanhado das infecções nas vias respiratórias, então otite de repetição, rinite, sinusite, às vezes problemas na garganta, né, que estão toda hora acontecendo, sara, dali a pouco tá de novo, sara, dali a pouco tá de novo, ou então problemas de pele, como as dermatites, eczemas, etc. Normalmente, quando é uma alergia alimentar IgE mediada, ela vem junto, né, junto com esses sintomas gastrointestinais, vem também os probleminhas de pele, as alterações na pele costumam ser mais comuns nas alergias IgE mediada. Então, tudo isso esse médico tem que investigar. Um bom profissional jamais vai fechar um diagnóstico só com o exame de sangue, né? Então, se esse médico pede para essa mãe o exame de sangue, aí esse exame de sangue, ela olha esse exame de sangue, o resultado, ele olha o resultado e fala pra ela, ó, tem alergia disso, disso, disso. Já teve mãe, gente, que me trouxe exame de sangue que o médico até ticou, sabe? Faz um tiquezinho assim, ó, com a caneta, até foi ticando, pegou ali os exames, né? Vou usar aqui minha agendinha deste ano de exemplo. Pegou o exame e foi falando, ó, tem alergia de ovo, tem alergia disso, tem alergia daquilo. Sabe quando o médico vai ticando assim, ó? Então, quer dizer, o próprio médico já tá falando pra ela, já tá grifando ali, ó, não tem alergia de arroz, disso, então corta tudo isso da dieta. E aí é muito complicado, né? Na maioria das vezes isso tá sendo uma superestimação, né? Tá aumentando aí, tá superestimando realmente o resultado. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Mais uma vez, eu não tô dizendo que não existam crianças multialérgicas, existem sim, mas até dessas crianças a gente não vai fechar diagnóstico só com o exame de sangue. A gente tem que, na verdade, fazer uma junção
de investigações, porque a alergia alimentar, sempre falo isso para vocês, é uma caixinha de surpresas. A alergia alimentar, ela infelizmente não tem um padrão. Ela não tem um padrão de resposta igual para todo mundo. O que a gente sabe hoje, né, as pesquisas mais recentes que a gente tem conhecimento sobre alergia alimentar, elas sugerem, né, essas pesquisas, que as alergias alimentares, elas têm um comportamento parecido e que algumas características em relação a sintomas costumam aparecer na maioria. Mas aparecer na maioria não quer dizer que é uma regra que vai aparecer em todos os casos, não. Então eu posso ter duas crianças com a mesma alergia, as duas crianças com alergia ao mesmo alimento, então vamos usar como exemplo aqui a criança que tem alergia clara de ovo, né? Já que foi a pergunta aqui que a gente está respondendo. Então, a gente pegar duas crianças que têm alergia clara de ovo. A gente pode ter duas crianças, então, e que têm a mesma idade, tá? Vamos pensar em duas crianças de 1 aninho, que é o caso dessa aqui. Duas crianças de 1 ano que têm alergia clara de ovo. Essas duas crianças têm a mesma idade, a mesma alergia, só que elas podem ter tanto sintomas diferentes. Então, em uma delas apareceu, por exemplo, diarreia, distensão abdominal e cólica, e na outra ela não teve diarreia nem distensão abdominal. Ela vomita e tem uma alergia uma inflamação de repetição no ouvido. Toda hora tá com otite, por exemplo. É a mesma alergia em duas crianças da mesma idade, só que a resposta alérgica, o sintoma diferente. E ainda, além do sintoma diferente, como eu estava explicando para vocês os tipos de alergia, né, que tem IgE mediada, não IgE mediada e mista, a resposta do próprio sistema imunológico também pode ser diferente. Eu posso ter duas crianças com alergia clara de ovo e uma é IgE mediada, a alergia dela, e a outra não é. Então, uma envolve a resposta para combater essa proteína da clara de ovo, envolve essas imunoglobulinas né, o IgE, e a outra criança não. A outra criança, o organismo dela está combatendo de outra forma. Então, vejam como é complexa tanto o diagnóstico quanto enfim, a conduta nutricional, até mesmo a conduta nutricional, entender quais são os sintomas, o tempo que eles aparecem, tudo isso pode ser diferente, dependendo da criança, dependendo do organismo, ainda que seja a mesma alergia. Então, por isso que eu falo que a gente não pode fechar diagnóstico só com um exame. A gente precisa de investigar de várias formas para não fazer um diagnóstico errado, porque o diagnóstico errado pode prejudicar e muito nutricionalmente falando. Uma outra coisa que é muito comum, que ninguém me mandou aqui essa pergunta, tá? Mas eu quero aproveitar para falar com vocês, é sobre a amamentação, já que a gente tá falando aqui, né, da dieta, que às vezes fica muito difícil para a mamãe fazer e manter a amamentação. É muito comum também mamães me procurarem e dizendo que deixaram de amamentar por orientação do médico que acompanha a criança. Então, assim, Isa, não vai existir nenhum caso que a mãe é orientada a deixar de amamentar? Olha, podem existir casos sim, mas vão ser casos muito específicos. E eu vou dizer pra vocês quais são esses casos. Quando a mãe não quer amamentar, ela decidiu que pra ela já deu, já amamentou alguns meses, ela tem que trabalhar, ela não vai conseguir fazer a dieta, não quero. Isso é um problema da mãe, né? É claro que a gente como profissional, eu como nutricionista, que trabalha com alergias alimentares, eu vou querer ao máximo incentivar e encorajar ela. Não para, tenta mais um pouquinho, tenta mais um tempinho e tal. Mas é uma escolha dela. E aí é diferente quando a escolha é da mãe e quando é o profissional que tá falando para esta mãe parar de amamentar, né? Aí é diferente. Então, quando é uma escolha da mãe, pode ser uma situação, né? Então, pode acontecer sim uma situação onde a mãe não amamenta quando ela não quer, que é diferente do médico falar, ou quando a mãe precisa, de repente, fazer algum tratamento que é imprescindível naquele momento e o tratamento que ela vai precisar impede ela de amamentar, né? O tratamento que ela vai fazer impede ela de amamentar. Ou então, quando enfim, esse tipo de situação, né? A mãe tá muito doente, são situações assim bem esporádicas, né? São situações assim muito específicas.
Então, de um modo geral, a gente nunca vai orientar uma mãe a parar de amamentar porque a criança é alérgica. Então, eu já vi muito médico dar essa orientação erradíssima de falar assim pra mamãe: ai, como seu bebê é alérgico, vamos fazer o seguinte, você para de amamentar e vamos substituir por essa fórmula hipoalergênica, né? Tem muito médico que faz isso. Pode fazer isso por vários motivos, né? Entre eles fica mais fácil para ele, né? Porque quando a gente orienta a mãe a continuar a amamentação, eu tenho que também orientar essa mãe a dieta que ela vai fazer. Porque se a criança é alérgica, essa mãe, obviamente, enquanto está amamentando, vai ter que deixar de consumir esse alimento que causa alergia na criança, porque ele pode passar através do leite, né? E se foi descoberto enquanto a criança ainda está mamando só no peito, é porque ela está reagindo aos pequenos traços que estão sendo passados pelo leite materno. Então aí a mãe vai ter realmente que fazer uma dieta. Mas aí vem um segundo problema, né? Então é mais fácil pro profissional às vezes falar: não, para de amamentar, dá esse leite, o leite já é hipoalergênico mesmo, já não tem nenhum problema, vamos dar esse leite. Só que aí vem um segundo problema, porque não basta só tomar o leite, não basta só trocar o leite da mãe. Dependendo da sensibilidade, do tipo de alergia, do tipo de resposta alérgica que essa criança tem, então dependendo de várias situações, né, é muito variável, né? A criança pode necessitar durante o tratamento que você tenha cuidado com várias outras coisas que vão além do leite. Então, independente de ser leite materno ou de ser fórmula, muitas vezes tem que se tomar cuidado com o ambiente, né, com a presença desse alérgeno no ambiente. Tem criança, gente, que às vezes é tão sensível que reage até ao vapor do alimento que causa alergia quando ele está sendo cozido, né, por exemplo, fervido, não sei, vamos imaginar aí uma criança que tem alergia ao leite de vaca. Tem criança que ela precisa ter um contato direto para ela reagir, ou seja, ela precisa tomar. Tem criança que reage através do leite materno, então ela não precisa tomar. Com o leite materno ela já está reagindo, mas ela não reage à proteína que está no ar, por exemplo. Então, se tiver no ar, ela não vai reagir. Ela vai reagir se ela tomar ou se a mãe tomar e amamentar depois. E vai ter criança que é tão sensível que reage até o vapor do leite fervendo ali na chaleira, no fogão. Existe isso também. Ou uma criança que reage à proteína do leite que está num cosmético que ela usou, num shampoo, num creme, num hidratante. Então, é muito complexa, não diria complexa, porque na verdade ela é simples, mas ela é muito detalhada, né? É muito detalhado o tratamento, é muito detalhada a orientação que o profissional tem que passar para essa mãe. E muitas vezes eles não querem, ou não sabem, ou não podem, enfim, quaisquer que sejam o motivo, muitas vezes o médico fala isso então, tá? É claro que eu tô generalizando, né, gente? Existem bons profissionais maravilhosos, mas de um modo geral, as mães que eu acompanho, principalmente aquelas mães que tiveram que agendar uma consulta às pressas com um pediatra que é geral, que não é um especialista, né, em alergias alimentares, ou um gastro que também não é especialista em alergias alimentares, quando teve que levar a criança num PA e foi aquele médico que tá de plantão que atendeu, porque aí, de fato, fica difícil realmente, é até compreensível o lado do profissional, porque aí ele não tá acompanhando aquela criança, né, numa situação de PA, de pronto atendimento, que pressupõe que você atende situações de emergência, fica mais difícil realmente de fazer uma investigação tão minuciosa e de dar uma orientação tão minuciosa. Mas, de um modo geral, existem, sim, muitos profissionais ainda despreparados que fazem essa orientação, que fala pra mãe: mãe, para de amamentar então, porque você tá passando as coisas pelo leite, assim você não precisa nem fazer dieta, vamos trocar pela fórmula hipoalergênica e pronto, tá tudo resolvido. Aí tem esse outro problema, como eu falei pra vocês agora, que às vezes pode não estar só no leite, e além disso, às vezes a criança pode não se adaptar àquele leite, aí vai aquela mãe que experimenta outro, que experimenta outro, que experimenta outro. Às vezes o leite que o médico prescreve, orienta, né, o leite que eu digo é a fórmula, né, a fórmula infantil, às vezes ele receita à base de soja, e é muito comum a criança, principalmente a criança PLV, que tem alergia a leite de vaca, desenvolver também alergia ao leite de soja, né, a proteína de soja, e aí vai que essa criança continua com sintoma, e a mãe fica desesperada, porque já tirou o leite de vaca, já não tá mais amamentando. Existe também a confusão de achar que porque tem alergia de leite de vaca vai ter alergia do leite da mãe também,
Tá, gente? Não existe alergia de leite de mãe, hein? Pelo amor de Deus. Ela só tá reagindo ao leite da mãe porque a mãe tá comendo o alimento que causa alergia. Então vamos ficar bem atentos. Eu acho muito importante falar isso pra vocês, porque ao contrário, manter a amamentação vai ajudar o seu filho a se recuperar desde que você faça a dieta, porque o leite materno, ele contém também aquelas bactérias, né, que a gente chama de bifidobactérias, que são as bactérias do bem, que vão proteger o organismo da criança e que é o nosso primeiro fator imunológico. Então, se a alergia alimentar está intimamente relacionada com o sistema imunológico, como é que você me tira o leite materno dessa criança, gente? Então, mantém leite materno. O leite materno também contém imunoglobulinas da própria mãe, né? Então, ele contribui para o amadurecimento do sistema digestivo, ele contribui para o amadurecimento do sistema imunológico. Então, assim, leite materno, gente, é um alimento de ouro. Não deixem de amamentar por orientação de médico. Se você tiver outros motivos para não ter amamentado, como aqueles que eu citei, ou porque você não quer, trabalha fora, não tá conseguindo produzir bastante leite, não teve uma orientação legal, às vezes não tem suporte dentro de casa, que é outra coisa muito importante, né? Também não dá pra gente dar conta de tudo. Você cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido, ainda tem que ficar amamentando a criança, enfim. Então, às vezes você não tem suporte, você não teve orientação, você não tá conseguindo produzir leite, você precisa fazer algum tratamento, tudo bem. Não se sintam culpadas. Eu não estou dizendo tudo isso para vocês se sentirem culpadas. As mães que não conseguem amamentar. Eu estou falando isso para vocês para que vocês não caiam nessa ladainha dos profissionais mal preparados que falam para parar de amamentar. Tá bom? E eu vou aproveitar toda essa explicação que eu dei agora sobre a amamentação para falar para vocês de uma outra pergunta que me fizeram. Olha que interessante, porque tem tudo a ver com essa ideia de substituir o leite materno por uma fórmula hipoalergênica, achando que isso vai resolver todos os problemas da alergia. Então tem uma mamãe que falou assim, mandou a seguinte pergunta: meu filho toma Nelcate há 2 semanas e ainda tá com sintomas de alergia, por quê? Então ela me perguntou por que tá com sintomas se eu já tô dando Nelcate pra ele. Então, primeiro deixa eu falar pra vocês que o Nelcate é uma fórmula de aminoácidos, então ela não é uma fórmula extensamente hidrolisada como as fórmulas infantis hipoalergênicas. Porque hipoalergênico significa que tem muito menos chances de causar alergia, mas ainda existe uma chancezinha. Então existe sim criança que reage, inclusive, às fórmulas extensamente hidrolisadas ou hipoalergênicas, como a gente normalmente conhece. Então existe, são poucas, 90% das crianças reagem bem, né, à fórmula extensamente hidrolisada, mas pode sim ainda ter reação. O Nelcate, por ele ser uma fórmula de aminoácidos, ou seja, ele já apresenta a proteína prontinha para ser absorvida, ele é a única fórmula que a gente pode dizer que realmente é uma fórmula não alérgica, né? Que é uma fórmula que não tem como causar reações alérgicas. Só que o Nelcate é das fórmulas mais, ou melhor, o Nelcate não, né? As fórmulas de aminoácido, no caso o Nelcate também se inclui, mas as fórmulas de aminoácido costumam ser as mais caras, porque elas exigem uma tecnologia ainda maior para chegar nessa porção, né, de aminoácidos, para ela chegar a ser só aminoácido na composição, e o sabor costuma ser um pouquinho mais difícil da criançada aceitar. Mas, tirando isso, essa fórmula infantil que o médico aí no caso prescreveu para essa mãe, né? Imagino que ela tenha recebido essa prescrição, por isso ela tá dando pro filho dela. Ele já deu logo de cara a fórmula mais hipoalergênica que tem, né? Ou melhor, a única fórmula que de fato não causa alergia, né? Uma fórmula não alérgica. Só que aí ela pergunta assim, nossa, faz 2 semanas já que ele tá tomando, por que ele não sarou ainda? Porque tem muita mãe que entende, até por conta desse tipo de orientação que alguns médicos dão, né? Ah, para de amamentar, usa a fórmula, não, você vai começar a usar a fórmula e vai ficar tudo bem. Ficam com essa sensação, com essa impressão de que a fórmula infantil é o remédio que vai resolver a alergia alimentar. E fórmula infantil não é remédio. Ela só faz parte do tratamento, né? Como um substituto para aquele alimento que está causando alergia. Mas não vai adiantar nada a criança tomar uma fórmula, ainda que seja essa fórmula que já é de aminoácidos, ou seja, uma fórmula assim que não vai causar alergia de jeito nenhum. A criança recebe essa fórmula cara, uma fórmula preparada para atender, né, as necessidades de uma criança hiperalérgica.
e a criança ainda não melhora. Por quê? Porque às vezes você tá dando, tirou o leite materno ou leite de vaca, se for uma criança maiorzinha, tá dando Neocate, mas continua com as outras situações em que a criança ainda pode ter contato, e isso pode estar ainda causando sintomas nela. Então, se a fórmula infantil fosse um remédio, bastava eu dar a fórmula infantil, independente do resto, a criança ia ter uma resposta, pelo menos de melhora. Como ela não é um remédio, né, como as fórmulas, na verdade as fórmulas não são remédio, são apenas parte do tratamento, é muito comum que a criança às vezes tome e não resolve o problema. E às vezes pode resolver se é uma criança que de fato só reage ao leite quando ela tem um contato direto, né? Ou quando é o leite da mãe, mas não reage tanto assim a ambiente, etc. Aí pode ser que sim, que resolva o problema. Mas aí aqui ainda tem um outro detalhe. Além de ter esses detalhes que eu acabei de comentar, né? Sobre o restante do tratamento, que essa mãe tem que prestar atenção também. 2 semanas pode ser pouco ainda para ter uma resposta, porque muito dos sintomas alérgicos que as crianças apresentam, ele acontece por conta da inflamação intestinal, que aquela constante briga, né, entre o sistema imunológico e a proteína alimentar ocasiona. Então essa briga ela acontece ali no intestino, que é a nossa primeira barreira de proteção, e esse intestino vai ficando inflamado. E então tem a ver com essa inflamação, tem a ver com a quantidade de alérgeno que a criança teve contato, né, ou ingeriu, e tem a ver também com o grau de sensibilidade de alergia dessa criança, né? Então, dependendo desse grau de alergia, e isso ela não especifica para mim aqui na pergunta, a criança pode demorar bem mais tempo para ter uma resposta, ainda que esteja fazendo o tratamento correto. Vai depender também do tipo de alergia, né? As alergias que são as IgE mediadas, elas costumam ter uma resposta um pouco mais rápida. Assim como ela apresenta o sintoma mais rápido, né? Então, quando é uma criança IgE mediada, normalmente ela come o alimento, por exemplo, que está causando alergia, e no fim do dia, no máximo no fim do dia, ela já começa a apresentar sintoma. Quando é uma criança não IgE mediada, o sintoma costuma demorar um pouquinho mais para aparecer. Tanto é que as alergias não IgE mediadas a gente chama de alergias tardias também, porque demora um pouquinho mais para aparecer a resposta, né? Aquela resposta alérgica. Então, da mesma forma que às vezes demora um pouquinho mais para aparecer o sintoma, vai demorar um pouquinho mais também para ver resultado no tratamento, ou seja, para parar com os sintomas. Então, quando a criança é IgE mediada, vai ser um pouquinho mais rápido. Quando não é IgE mediada, pode demorar mais. Então, a proteína, né, no caso da proteína do leite de vaca, por exemplo, ela pode ficar até 15 dias no organismo. Então, ainda que eu pare, né? É muito comum as mães falarem assim pra mim, como essa mãe: nossa, já faz 2 semanas que tá tomando Neocate, já faz 2 semanas que tá fazendo a dieta, já faz 2 semanas que eu não como nada que tem leite e derivados. E não melhora, né? Porque a gente como mãe, né, é super compreensível isso, porque eu também sou mãe, vocês sabem, a gente fica realmente naquela ansiedade, a gente quer resolver logo, a gente não quer ficar vendo o filho sofrer, né? Então, super natural e super compreensível que a gente fique ansiosa para ver a resposta. Mas é importante justamente por isso que vocês saibam que às vezes ela pode demorar, não é que tá errado e não é que ela não vai vir, mas ela pode demorar um pouquinho. Então, a proteína, ainda que você esteja até 15 dias, 1 semana, 15 dias sem comer, ela ainda pode estar no seu organismo. Então, essa proteína, ela pode demorar aí até uns 15, 20 dias para sair do seu organismo, né? Para o seu organismo realmente ficar limpo dela. Então, mesmo que você não esteja ingerindo, pode ter aí um estoque, vamos dizer assim. E o intestino inflamado pode demorar até 30 dias, ou seja, 1 mês, para ele se recuperar. Porque enquanto ele está inflamado, enquanto ele está ainda em processo de cicatrização, os sintomas da alergia alimentar vão continuar aparecendo. É claro que conforme o tratamento vai avançando, você já vai vendo uma melhora, né? A criança já vai diminuindo, já vai parando de ter alguns sintomas, ou o sintoma ainda existe, mas ele vem mais leve, né? Então não é aquela criança mais que, por exemplo, chora de cólica o dia inteiro, ela passa a ter menos episódios de cólica, ou menos episódios de diarreia, de vômito, de alergias na pele, seja qual for o sintoma que ela tá apresentando por conta dessa alergia, né? O sintoma que ela tá apresentando como resposta dessa alergia. Então, sim, a melhora a gente vai até percebendo conforme o tratamento vai avançando, mas acabar com os sintomas de vez pode demorar, sim, pode demorar um pouquinho mais, tá? Então,
quando ela me diz assim, nossa, ele ainda não tá tendo resultado, já tá usando aí o Neocate e não tá tendo resultado. Já faz 2 semanas. Por que isso tá acontecendo? Então pode ser tanto por conta de não estar sendo observado outros fatores que envolvem o tratamento, além de substituir o leite, né? No caso, o leite materno ou o leite de vaca pela fórmula infantil, quanto porque no caso, né, do seu filho, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para o organismo dele se livrar totalmente da proteína e para que haja uma recuperação do intestino. Então pode ser esses 2 motivos, tá? Então não é que a fórmula está errada, especialmente por ser uma fórmula de aminoácido, né? Se fosse uma fórmula infantil extensamente hidrolisada, que não é de aminoácido, ou alguma fórmula à base de soja, que também não é de aminoácido, que é extensamente hidrolisada, a gente poderia até desconfiar também de que aquela criança ainda está reagindo, porque como eu disse para vocês, né, quando eu estava falando das fórmulas, existe uma porcentagem pequena de crianças alérgicas que mesmo com a fórmula extensamente hidrolisada, ainda apresentam sintomas, né, então poderia ser o caso também, e aí não tem como eu responder com exatidão se é o caso ou não, somente com uma pergunta, né? Eu teria que estar acompanhando essa criança. Mas como ela já dá uma fórmula de aminoácido, que é uma fórmula que já não causa alergia, né? Que já é uma fórmula não alérgica, eu acredito que possa ser por esses 2 outros motivos, porque não tá sendo observados outros fatores que envolvem também o tratamento, ou porque ainda simplesmente não deu tempo do organismo se livrar de toda a proteína. Então aí essa mamãe vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque é normal, pode demorar um pouquinho mais, principalmente se essa criança apresenta uma alergia não IgE mediada, que também, como eu falei pra vocês, demora um pouquinho mais pra ter resposta. Assim como demora pra aparecer o sintoma, demora um pouquinho mais. Mas deixa eu falar uma outra coisa pra vocês, já que eu disse que a não IgE mediada às vezes demora um pouquinho pra aparecer sintoma. Já vou até adiantar aqui uma dúvida que também é bem possível de aparecer depois. Toda vez que eu falo isso, as mães falam assim, nossa, mas o meu filho, ele não é IgE mediado e ele come e ele já passa mal. Como é que a resposta é tardia? É que assim, quando a gente fala que a resposta é tardia ou ela demora um pouquinho mais, no caso da alergia não IgE mediada, a gente quer dizer os primeiros sintomas, porque depois que a criança entrou num ciclo de sintomas, porque já tá num grau inflamatório alto, né, já tá assim com bastante quantidade daquela proteína alergênica no organismo, os sintomas tendem a ser mais rápidos, mas não é porque ela é IgE mediada, é porque o organismo já tá bem inflamado. Mas quando começou a aparecer a resposta, né, a primeira vez que começou a aparecer uma resposta, começou a haver uma desconfiança dessa alergia, quando ela é uma alergia não IgE mediada, as primeiras respostas, sim, costumam ser mais tardias. Às vezes elas podem aparecer, gente, até 2, 3 dias depois, o que dificulta mais ainda, né, fazer o diagnóstico, ou a mãe perceber o que essa criança comeu. Porque convenhamos, né, gente, especialmente quando a gente ainda não sabe da alergia, porque quando a gente sabe, a gente fica mais esperta, né, tem uma tendência a prestar mais atenção, né, no que tá comendo, no que a criança tá comendo, quando a gente sabe que existe alergia alimentar. Mas e quando você não sabe, né, quando aconteceu lá aquela primeira vez lá atrás que te levou a começar a desconfiar, ou levou o profissional a começar a desconfiar. Normalmente, a gente não lembra nem o que comeu no café da manhã, né? Se eu pergunto assim para os meus pacientes, o que você comeu hoje? O que você comeu ontem? Nossa, nem lembro. Então, se você nem lembra, né, é muito comum, a não ser que você esteja preocupada com isso, né, esteja sabendo que precisa prestar atenção no que come. Então, se você não prestou atenção no que comeu, e esse sintoma ainda vai demorar 2, às vezes até 3 dias para aparecer, fica muito difícil de desconfiar o que é que tá causando essa alergia, né? Imagina. Até porque, gente, dependendo também do tipo de alergia, do grau de sensibilidade, a resposta não vai aparecer logo na primeira vez que consome o alimento. Às vezes ela vai aparecer conforme você continua o contato com aquele alérgeno, né? Então a gente vai ter criança, por exemplo, que no primeiro contato com leite de vaca, ela já tem algum tipo de reação. E a gente vai ter criança que tomou leite de vaca hoje, tomou amanhã, tomou uma semana, aí vai começar a aparecer algum sintoma. Então não é toda criança, porque a gente também tem essa ideia, né, de que por ser uma alergia alimentar eu vou comer e já vou passar mal. E não é bem assim, depende do tipo de alergia. Normalmente as alergias que têm resposta rápida são as IgE mediadas, aquelas que aparecem no exame de sangue. E por isso são as alergias que têm risco de anafilaxia.
né? Da criança ter uma anafilaxia, que aí sim pode ser inclusive fatal. Então aí a resposta costuma ser mais rápida, né? Costuma ser aquela resposta que você teve contato e já começou a causar edema de glote, né? Já causa aquela asfixia e tudo mais. Aí é outra conversa. Mas se é uma alergia não IgE mediada, e assim, também não tem um período específico, né? Toda criança que tem alergia de soja vai ter sintoma em 24 horas. Não. Vai ter criança que vai ter em 24, vai ter criança que vai ter em 12, vai ter criança que vai ter 48, podendo ser até 72 horas. Podendo demorar até 3 dias. E às vezes não é na primeira vez que tem contato com o alimento. Então, percebam o quanto é complexo, né? E às vezes quando a gente não é bem orientada, não tem um profissional capacitado, especializado em alergias alimentares para acompanhar, ou às vezes não tem um grupo de apoio, que também é uma coisa que a gente fala bastante aqui, quem me segue, tá sempre aqui nas lives sabe que eu falo bastante, às vezes a gente fica perdida, né? Porque é muita informação e muitos fatores, né, que variam de uma criança para outra, de uma alergia para outra, de um tipo de resposta. Então, de fato, é difícil. É difícil, mas é possível. É muito possível. Então, assim, a gente pensou em todos esses detalhes porque, gente, eu sou mãe também, eu também sou alérgica, então eu sei o quanto é difícil na prática a gente perceber todos esses detalhes, né? E é por isso também que eu gosto de fazer essas lives, para trazer para vocês aqui, para poder responder pelo menos algumas dúvidas. Infelizmente, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Inclusive, quando a gente abre inscrição para o programa, a gente também não consegue colocar todo mundo que quer participar, porque eu quero dar uma atenção especial, né? Porque eu, como mãe, sei o quanto é inseguro a gente ficar nessas situações, né? Que a gente não sabe direito. E aí, quando envolve o filho da gente, né? Não tem como, né? Então, eu gosto muito de poder dar essa atenção especial, de poder responder toda dúvida mesmo que as mamães que estão no programa têm.